e eu sou parceiro da Crédito Real há 10 anos, sou síndico profissional. É uma relação muito saudável, muito aberta entre empresa, síndico e Crédito Real. Então a Crédito Real vem oferecendo essa tranquilidade e essa transparência com o síndico e com o cliente para se tornar a empresa que é hoje. A Crédito Real representa para mim hoje o suporte que um síndico profissional precisa, né? Olá, bem-vindos a mais um programa Panorama Imobiliário. E eu quero agradecer a Crédito Real, nossa patrocinadora. Se você está buscando imóvel no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, busque a Crédito Real, que com certeza você vai ter o melhor atendimento e as melhores opções. E eu sou parceiro da Crédito Real há 10 anos, sou síndico profissional. É uma relação muito saudável, muito aberta entre empresa, síndico e Crédito Real. Então a Crédito Real vem oferecendo essa tranquilidade e essa transparência com o síndico e com o cliente para se tornar a empresa que é hoje. A Crédito Real representa para mim hoje o suporte que um síndico profissional precisa, né? E hoje estamos aqui para falar sobre um assunto muito moderno para nós brasileiros ainda, para os americanos não. Estou aqui com a Cláudia Rios, que é uma homestage. Então, Cláudia, bem-vinda ao programa e conta para nós o que é ser uma homestage. Que conceito é esse? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E agradecer também a todos que proporcionaram essa possibilidade. O homestaging, ele é uma técnica que chegou no Brasil para trazer maior liquidez no segmento imobiliário. Isso significa que nós trabalhamos os imóveis, no geral, com a parte do encantamento. É uma forma que nós temos de trazer o desejo ao imóvel que será comercializado. E isso independe se é locação de temporada ou venda. Então, é uma técnica que, como tu mesmo comentou, lá fora, ela é muito divulgada. Inclusive, nem existem mais imóveis sem o homestaging, né? Porém, no Brasil, está chegando agora. Faz, em média, 3 anos que estamos com essa técnica nesse segmento imobiliário. Porém, nem todos ainda conhecem. Ainda é uma forma bastante atípica de comercializar os imóveis. Então, na prática, né? Eu tenho um apartamento antigo que eu não quero morar, eu quero vender, mas eu quero vender muito rápido, né? E aí, essa é uma vantagem de fazer, porque normalmente as pessoas, quando recebem de herança ou, né, um apartamento, eles querem ou fazer liquidez direto, vender, né, para usar o dinheiro para comprar outro apartamento, ou querem restaurar, querem morar naquele local, né? Então, o homestaging seria para quem quer vender o imóvel, é isso? Isso, como eu falei, não só vender, mas para alugar também e também para alocação de temporada. Mas no caso da venda, é exatamente isso. O que acontece? A nossa cultura brasileira, hoje, tem o seguinte hábito. Eu vou vender um imóvel, eu dou uma tapeada, como dizem, né? Faço o básico do básico e às vezes nem isso, e já coloco no mercado para venda. Aí o que acontece? O cliente tem nas plataformas uma gama de imóveis, uma variedade de imóveis, e é óbvio que ele vai olhar os mais bonitos e atraentes. Ele procura no bairro, o bairro tem N plataformas, né, que nós sabemos hoje de venda de imóveis, e ele vai olhando e vai descartando. Esse eu gostei, esse eu não gostei, esse eu achei legal, esse eu não achei.
E o cliente, muitas vezes, ele não se atém a isso, que hoje nós temos uma prateleira de imóveis no mercado digital. Então, ele olha lá um imóvel que está com um mato alto, que tem a pintura velha, que tem trincas, que tem grades enferrujadas ou que tem janelas desatualizadas. Então, não chama atenção. O cliente vai Desvaloriza, olhar. né? E normalmente desvaloriza imóvel, está depreciando tudo ali. Exato, exato. Aí ele olha o mesmo imóvel com um jardim maravilhoso, com uma pintura encantadora, com as janelas atualizadas. Como tu comentou, esse imóvel que passou, o mesmo imóvel que passou de uma área de desvalorização para uma supervalorização. Então, não só tem a liquidez, como tem um valor agregado, né? O cliente prefere pagar um pouco a maior de valor de mercado, por quê? Porque ele sabe que ele vai entrar no imóvel e não vai precisar fazer mais nada, que está impecável o imóvel. E isso hoje é uma ausência cultural mesmo, né? A pessoa tem um carro, ela vai vender, ela sabe qual é o valor de tabela FIPE, ela vai tentar colocar no veículo tudo que tem de melhor para estar na FIPE ou passar da FIPE. Ele não faz isso no imóvel, que é um valor muito maior agregado, né? Ele sabe o valor de mercado. O valor de mercado do meu imóvel é 300 mil. Eu vendo por 250 e está certo. Ou seja, ele não tem essa captação de valor, né? Que 50 mil é muito dinheiro. Ele prefere dar em desconto do que fazer as melhorias necessárias e a valorização necessária. E o homestaging veio para isso, para fazer essa valorização, para fazer essa transformação no imóvel e dar liquidez ao proprietário. Ai, que interessante. E qual o perfil dos teus clientes hoje, que tu tá assim, que tem essa visão? São clientes que viajam para fora, empresários, que já, porque é uma Sim, nova cultura, né? sim. Que desafios tu tem para enfrentar esse mercado e conquistar clientes? Então, eu tenho essas duas situações. Eu tenho o mercado do cliente que viaja muito, que são empresários, que são investidores, que têm a mesma visão que eu tenho, né? Então, ele pega um imóvel e me contrata para avaliar se aquele imóvel vai gerar ou não maior liquidez e rentabilidade, porque tem isso. Às vezes gera liquidez, mas não gera talvez rentabilidade, né? Então, um imóvel que hoje está no centro, por exemplo, ele é feito um retrofit neste imóvel e vai gerar tanto rentabilidade quanto a liquidez, porque daí vai entrar num público comércio, né? Num público que vai ter esse retorno dentro de um curto prazo. E tenho também a dificuldade com aquele construtor, né, que faz imóveis em condomínios em escala, digamos assim, e ele acha que não tem problema, que pode ficar lá para venda 8 meses, 12 meses, e para ele tanto faz, porque ele já investiu, já teve um retorno, digamos assim, no custo de obra, e ele não tem interesse. Então, essa questão cultural é muito mais de quem está acostumado a lá fora usufruir desses benefícios do homestaging do que o interno. O mercado interno realmente ainda não viu essa possibilidade de lucro. Olha só. E conta para nós, assim, de todas as reformas, você deve ter feito muitos na tua vida, qual que mais, assim, te emocionou, assim? Olha, eu tenho um imóvel que eu sempre digo que é a minha menina dos olhos, né? É um imóvel de Piracicaba. É uma casa que foi adquirida em leilão. Foi efetuado um valor de compra de 500 mil reais em média, né? Esse valor foi parcelado, esse valor foi feito, assim, uma negociação muito favorável ao proprietário. E ele investiu neste imóvel, no total, 400 mil reais entre reformas, trocas de aberturas, que tinha aberturas de ferro, ele colocou em alumínio, com vidro temperado. E agora estamos terminando de implantar uma piscina, também com borda infinita, em vidro bem atual. Ou seja, o investimento foi de 400 mil reais. E hoje esse produto está entrando no mercado por 2 milhões e 500.
Então, nesse patamar, dá para ter uma noção de lucro, investimento e retorno, né? Que é o que a gente trabalha hoje para o setor. Essa é a minha menina dos olhos. É um imóvel fantástico de 520 metros quadrados, com uma suíte duplex, que foi feito um closet instagramável, que ficou maravilhoso. Então, assim, é um imóvel diferenciado, claro, né? Por isso que eu digo que é importantíssimo a avaliação de uma stager antes da aquisição do produto, né? Não adianta também a pessoa comprar um imóvel de qualquer forma, sem qualquer consulta ou pesquisa, e achar que o homestay vai fazer milagre, que milagre realmente não existe. Mas existem grandes possibilidades. Então, conta para nós, como deve, então, um telespectador que está nos assistindo, que gostou dessa ideia, como ele deve pensar? Ele deve, então, escolher, ver na sua área, uma área onde está crescendo muito ou desvalorizada, entre em contato, faz uma consultoria para ver se vale a pena esse investimento, e um estudo de viabilidade, Franqueia, aqui. Me conta para nós, como é esse processo? Então, eu costumo dizer que ninguém vai fazer uma cirurgia com um contador, né? Ele vai procurar um profissional especializado naquele perfil de cirurgia. A mesma coisa acontece com outros segmentos. No segmento imobiliário, não adianta tu pensar que qualquer pessoa pode ir lá fazer uma avaliação, olhar o imóvel e te dar, né, essa dica. Compra aquele imóvel que tu vai ter sucesso. Ele tem que ter um profissional. Ele vai ter que ter um corretor stager, porque o corretor stager, ele tem uma visão maior, como tu falou, a gente faz um estudo de entorno, estudo de mercado, estudo de público, estudo do padrão que é utilizado naquele bairro ou naquele local que vai ser efetuado a aquisição do imóvel. Ou se ele já tem o imóvel, a gente vai lá e faz tudo isso também para apresentar uma proposta. E a partir daí, a gente coloca as soluções. Então, assim, a minha função hoje é aliviar as dores do cliente no segmento imobiliário. Então, eu apresento todas as soluções baseadas no orçamento que ele tem. Eu não tenho um orçamento grande, Cláudia. Qual que é o mínimo do mínimo que eu posso fazer? É feito um estudo e eu vou apresentar a ele o mínimo do mínimo para que ele possa ter maior lucratividade, tá? A outra questão também que deve ser levado em consideração é o tempo do imóvel no mercado. Porque o que acontece? Tem muitos imóveis que estão queimados, né? Que está lá no mercado à venda, por exemplo, há 2 anos. Então, a pessoa já passou naquela rua e já viu aquela placa 15, 20 vezes. Ela vai falar, esse produto aqui não tem, né? Deve estar muito ruim, deve ter pouca qualidade. Então, ele realmente tem que fazer uma intervenção maior para que ele descaracterize esse produto, né? Daquela localização, digamos assim. E a outra questão também é o fato da pessoa não dar exclusividade, né? Então, o que acontece? Eu tenho um imóvel que tem 20 placas de vende-se ou aluga-se. É aquela história da procura e oferta, né? Se eu sei que esse imóvel está em 20 imobiliárias, significa que o cliente está desesperado para vender. Então, também tem isso, né? Se ele fornece uma exclusividade, primeiro que tudo que é exclusivo tem valor, né? Ninguém gosta de comprar um produto que está exposto em vários locais. Então, começa por aí. Se eu tenho um produto que quase ninguém viu, eu tenho maior valor. Aquela casa que está na rua central é excelente? Mas eu gostaria de ter uma casa que muitas pessoas frequentaram, visitaram e entraram? Eu acho que não. Hoje tem o risco também, né? Quem garante que quem entrou lá não foi uma pessoa para conhecer a arquitetura do imóvel? Então tem todo um processo, né? Tem todo um contexto. E o proprietário que tem esse imóvel em várias imobiliárias, ele não tem como ter garantias, ele não tem como saber qual profissional que está sendo fidelizado a esse trabalho ou não, né? Então é um conjunto de fatores que a gente tem que levar em consideração para gerar a liquidez e não só um item apenas.
Ótimo. Olha aí quanto aprendizado, né, dessa área muito nova. Tem programas, né, de TV que a gente assiste, né, e, e sempre, às vezes, tem até o proprietário que quer ficar no imóvel. Isso acontece contigo? Tu reformou e aí a pessoa agora Acontece. mudar de ideia? Aconteceu recentemente, semana passada, inclusive, eu fui convidada para fazer um orçamento, né? Fazer uma apresentação. E quando eu cheguei lá, eu falei das possibilidades daquele imóvel, das alterações, né? Aberturas, por exemplo, de porta-balcão no local de janelas, trocas do revestimento externo, implantação de piscina. E fui falando, sem mesmo apresentar um projeto, né? E ao terminar de apresentar tudo isso, e eu sou designer de interiores, e eu faço um 3D meio rápido ali na hora, para o cliente ir tendo uma noção do que como vai ficar, né? No tablet. E ao fazer isso, a esposa olhou para o marido, né? E pensou assim, e deu aquele minuto de silêncio. E aí, quando eu terminei a apresentação, ela olhou para mim e falou assim: olha, se tudo isso for realizado, eu não quero vender o imóvel, eu vou continuar no imóvel. E Então, aí tu sabe que ela vai continuar no imóvel, né? Que vai ficar mais bonito do que o projeto ali 3D, né? exatamente, exatamente. Então, assim, é por isso que é interessante, porque não necessariamente a pessoa vende. É igual aquele programa que tem, né? Ame-a ou deixe-a, né? É Sim. praticamente isso. Passa a amar e aí acaba não vendendo ou não alugando. E tem um percentual de quanto é os honorários para se contratar por Sim, esse serviço, em os cima, como é honorários, mensurado esses serviços, né? ele é feito um percentual baseado no valor do imóvel, o valor atual. Então, por exemplo, esse valor é feito, né, uma avaliação, valor de mercado, e não o que o cliente acha, né, que vale. É feito essa avaliação e a partir dessa avaliação varia de 1 a 3% do valor do imóvel. Esse trabalho das stagers, né? As stagers, elas cobram esse valor. Olha só, então é bem viável, né? Dá para já imaginar, Sim, já fazer, né? E valorização atual é muito importante, né? Porque sim. não adianta nada imaginar num, num empreendimento que já está num bairro ruim, né? De repente, comprou muito, há uns 10 anos atrás valorizava Isso. muito, daí o entorno não está valorizando, e tem o caso ao contrário, que comprou bem barato e o bairro O cresceu entorno muito, né? evoluiu. Tem E isso hoje em também. dia é renda, né? Quem não quer Isso. vender, vira renda. Hoje tem locação por temporadas aí, e dá para fazer uma Sim, renda extra bem interessante, né? bastante interessante. Inclusive, a questão do entorno que tu comentou é bem relevante, porque vai muito do bom gosto, né? Tem bairros hoje que começaram com casas mais simples, com arquitetura mais tradicional, e os vizinhos foram fazendo melhorias, né? E foram ficando casas atraentes, foram se tornando casas atraentes. E a sua não se atualizou. Então, mesmo que não seja para venda, né? Que seja uma locação, é interessante, porque o cliente vai locar a sua casa, sendo que tem várias ao redor bonitas, ele vai deixar de alugar, ele vai procurar uma bonita também, que chame a atenção, que seja atraente. E isso se refere até só sobre pintura. Às vezes, uma pintura atualizada já dá todo um diferencial. Eu tive um caso essa semana de uma casa no centro aqui de Hortolândia, que eu moro em Hortolândia. É uma casa muito simples, muito humilde. E ela pediu para que eu locasse e ela ficou viúva, não tinha valor para investir. Aí eu me propus a investir esse valor e ela me reembolsar nas locações, né? Na próxima locação. E eu fiz isso, terminei ontem. É uma casinha simples, porém já teve 8 pessoas interessadas contra zero interesse antes. Eu estou com Olha esse aí. imóvel há 8 meses, zero interesse de locação. Após essa pintura, eu fiz uma pintura externa e pintura de piso, já tiveram 8 pessoas interessadas.
Então, às vezes, a pessoa fala, mas a pintura não faz diferença. Hoje, a parte de pintura está muito evoluída. Nós temos as empresas, né, a Coral, a Decor Colors. Essas empresas, elas têm estudos de Pantone baseado em gostos. E a gente tem que confiar nesses profissionais, né? Não é à toa que são feitos lançamentos anual de cores. Esse ano, por exemplo, a Coral fez o lançamento do Silêncio de Inverno, que é uma cor super moderna. E eu não vi ninguém ainda utilizando nos imóveis a serem comercializados, né? Então, E lembra, essa cor lembra o quê? Que tom, assim? É quase um verde-limão, né? Partindo para o verde. Hoje nós estamos na linha do verde. O ano passado, a Sherwin Williams teve o Neblina Sereno, que foi verde também, mas um verde mais para o cinza. Então, assim, por que o verde, né? Esses estudos a gente tem que trazer a nosso favor. Os proprietários de imóveis, eles têm que entender que para uma empresa desse porte, que é uma empresa multinacional, né? As empresas de tintas são tintas que entram em veículos, é quase uma moda, né? Então, tu vê hoje um veículo cinza, que eu vejo que agora está muito em alta nas estradas. Quando eu vi o primeiro carro, eu falei, mas que cor, que incomoda, me incomodou a cor. Hoje eu tô achando ela linda, e tem vários carros nesse tom. Então, no segmento imobiliário, as pessoas costumam pintar no básico, né? O nude, o palha, o branco, e elas deixam de ter liquidez muitas vezes por causa da cor, que é algo tão básico, é algo tão simples, né? Medo de arriscar. Então, confie no profissional, confie na pessoa que estudou para isso, né? As pessoas fizeram um ano, 2 anos de estudo de cores para saber qual mais agrada, qual mais vai gerar venda, qual a cor que vai gerar maior condição de te dar lucro. Essa que é a resposta, né? E é uma dica que eu deixo aí para as imobiliárias, para os corretores, para todos que estão nesse meio de mercado. Confie no profissional que estuda para isso. Essa é uma dica. Ai, que maravilha. E, Cláudia, quem quiser contratar esse serviço, né? Tem em todo o Brasil, tu faz em todo o Brasil, tu tem colegas, grupo que tu pode compartilhar isso em todo o Brasil. Fala para nós temos ainda alguns minutinhos aqui, antes de encerrar. Nós trabalhamos a nível nacional. Eu faço parte de um grupo que se chama Top Stagers. No Instagram é @topstager. Para quem quiser seguir, nós somos em 12 profissionais a nível Brasil. Temos desde Curitiba, João Pessoa, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, várias profissionais. Mas independente, quem quiser pode também me procurar no Cláudia Rios Negócio Imobiliário, no Instagram, que eu também atendo a nível Brasil. Estaremos em setembro, no Rio de Janeiro, fazendo um top case numa casa maravilhosa, 700 metros quadrados, no Alphaville. Vamos postar isso também e as pessoas podem acompanhar o que vai acontecer, né? E também eu trabalho aqui no interior de São Paulo e quem quiser pode procurar que a gente vai até vocês. Perfeito, muito obrigada, Cláudia, foi ótimo conhecer tanto esse novo mercado e agradecemos a Crédito Real aqui, nos apoiando, e ficamos para o próximo programa. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada também pela oportunidade, eu agradeço os meus parceiros também, que é On Decor, que é artigos de decoração, e a Anjos Colchões Piracicaba, que é minha parceiríssima, que está sempre comigo me patrocinando. Eu sou parceiro da Crédito Real há 10 anos, sou síndico profissional. É uma relação muito saudável, muito aberta entre empresa, síndico e Crédito Real. Então a Crédito Real vem oferecendo essa tranquilidade e essa transparência com o síndico e com o cliente para se tornar a empresa que é hoje. A Crédito Real representa para mim hoje o suporte que um síndico profissional precisa, né?